Antes de começar esse episódio, eu vou te pedir uma coisa. Pensa aí em alguma coisa que você quer fazer. Qualquer coisa. E pensa também em alguma coisa que você tem que fazer. E guarda elas aí. Porque é sobre isso que eu quero falar hoje. Há alguns dias atrás, eu fiz uma viagem para um lugar onde não tem táxi, não tem ônibus. As crianças vão para a escola de barco, as pessoas vão para o mercado de barco, vão visitar os amigos de barco, tudo lá é conectado pelo rio. Para chegar lá, eu saí de casa, andei, peguei um ônibus, depois peguei um trem, depois peguei um barco, depois andei mais um pouquinho e cheguei com os meus amigos numa casinha colada no rio, um lugar assim lindo. E aí, como sempre acontece comigo quando eu saio da cidade e vou pro meio do mato, eu começo a pensar em um monte de coisa. Só o contexto dessa viagem, na verdade, que na verdade foi um bate e volta, só o contexto desse bate e volta já é tudo, fala tudo sobre o que eu quero conversar nesse episódio. E eu quero conversar sobre equilíbrio. Tem uma música do Charlie Brown Jr. que eu amo, que diz assim: às vezes eu faço o que eu quero e às vezes eu faço o que eu tenho que fazer. Por isso que eu pedi para você pensar nessas duas coisas. Esse é o conflito, senhoras e senhores. Essa viagem tinha sido planejada por mim. Eu tive a ideia há meses atrás. Aí a gente escolheu o lugar, começou a ver a casa, encaixou tudo direitinho, decidiu conciliar com a visita de uma irmã de um amigo nosso. Também tinha que conciliar com o dia de folga de outro amigo nosso, que inclusive está indo embora do país daqui a alguns meses, então era meio que uma despedida. Muito valor emocional nessa viagem. Só que de repente eu descobri que tinha uma prova muito importante, que eu pensei que ia ser em 2 semanas depois e eu acabei descobrindo que eu ia ter menos tempo entre o dia que a gente planejou viajar e a data da prova. E aí eu comecei a pensar, pesou demais, assim, a responsabilidade, o medo de reprovar. E às vezes eu entro numa neura, quando eu tô num período de provas seguidas, eu entro numa neura de eu preciso estudar, eu preciso estudar, eu preciso estudar, eu preciso estudar. E aí eu comecei ligando para várias pessoas de confiança, perguntando opinião, pedindo conselho. Eu até sinto saudade quando eu era pequena. Sabe quando a gente é pequena e a gente pede permissão pra nossa mãe, nosso pai, não sei. E aí você fala, posso ir com os meus amigos lá? E aí se deixa a gente ir, a gente vai. Se não deixa, a gente não vai. E eu podia falar, olha, minha mãe não deixou. Não vou porque minha mãe não deixou. Eu só queria que alguém pudesse decidir por mim de novo. Porque ao mesmo tempo que eu pensava, eu preciso estudar, eu também pensava, é só um dia, são 24 horas. Se eu for e reprovar, eu vou me culpar. Se eu ficar e reprovar, eu vou me arrepender. Nenhum futuro é decidido por um dia, mas ao mesmo tempo parece que todas as culpas entram dentro de 24 horas. E ainda tinha um apelo emocional desse amigo que tá indo embora. A chance de reunir essas pessoas que eu amo num lugar bonito, com piscina, com fogueira, com barco. Quando que isso ia acontecer de novo? Essa oportunidade ia se repetir. E ainda mais fazia meses que eu não tinha tido um único dia inteiro de descanso. Sabe, acordar um dia e passar 24 horas sem tocar nas minhas coisas da faculdade? Enfim, tudo estava
girando assim na minha cabeça. E aí chegou o dia, eu tinha decidido que eu não ia, tinha falado pra todo mundo, não vou. Não tava nem no grupo da viagem mais. Aí eu acordei cedo, comecei a estudar e todo mundo tava reunido pra ajeitar as coisas. E aí a cada 5 minutos eu tava estudando. A cada 5 minutos eu botava minha mão na mesa e levantava. Quer saber? Eu vou. Aí eu sentava, estudava mais um pouco, eu me acalmava. Dava 5 minutos, eu levantava de novo. Não. Isso aqui não sou eu vou sim. Aí eu ficava quietinha, sentava e estudava mais um pouco. Era literalmente isso. Estudar era o que eu tinha que fazer e viajar era o que eu queria fazer. E o mais doido é que na maioria dos dias, o que eu quero e o que eu tenho que fazer são duas coisas que se alinham, porque eu amo o que eu estudo. E aí, quando as coisas não se alinham, elas se separam, isso parece errado pra mim. Parece que tem alguma coisa quebrando, dividindo, assim, dentro de mim. Que nem ler livros. Eu amo ler. Um dia, na adolescência, eu ganhei um Vale Cultura. Nem existe mais isso. E foi, assim, uma das maiores felicidades da adolescência, da minha vida até. Eu ia nas livrarias, eu podia escolher o livro que eu quisesse, porque tinha um saldo, assim, um crédito grande. E aí eu voltava com uma sacolona cheia. E hoje em dia eu raramente consigo ler um título que eu goste, algum romance, alguma coisa que não esteja relacionada com a faculdade, porque eu tenho, 200, 300 páginas diárias obrigatórias, parte da minha vida acadêmica, então eu quase não leio mais, porque eu tô vivendo, pelo menos nesse sentido, mais na responsabilidade, menos no prazer. E aí que no dia da viagem eu fiquei pensando como é que pode existir essas duas versões da minha pessoa habitando dentro de mim. Existe uma pessoa que tatuou Carpe Diem nas costas com 15 anos. Carpe Diem é uma expressão que significa aproveite o dia, confie menos no amanhã, viva o momento presente. Então existe essa pessoa que tatuou Carpe Diem nas costas com 15 anos e existe a pessoa que ficou 5 anos estudando sem parar, 8 horas por dia, sem contar as pausas, para ir no banheiro até entrar na faculdade. Se você acredita em signos, não é sobre signos, mas para mim é uma metáfora que ilustra. Eu sou sagitariana. Todo mundo fala que é o signo da liberdade, da aventura, do impulso, de conhecer coisas novas, experimentar coisas novas. E o meu ascendente, porém, é o signo do cuidado, da estabilidade, da proteção. Meu ascendente é Câncer. Então, assim, esses dois mundos, eles estão dentro de mim. E naquele dia depois do café da manhã, quando eu vi todo mundo arrumando a mala, pronto pra ir, menos eu, naquele rolê que era tão a minha cara, eu decidi viver meu lado sagitariano. Senti assim a tatuagem queimando nas minhas costas. Arrumei minha mala em 10 minutos. Aí, 5 minutos, tomei banho e fui. Mas assim, o meu medo era claro. Depois que eu decidi viajar realmente, começou a surgir o medo de não conseguir aproveitar nada e ficar me sentindo culpada durante o dia todo. E eu ia estar pegando simplesmente o meu carpe diem e afogando no rio, né? Mas aconteceu exatamente o contrário. O sol, assim, o rio, comer a amora do pé, barulho da água, ficar descalço na terra, tudo aquilo eu acho que me devolveu, assim, alguma coisa. Eu consegui relaxar de verdade. De verdade. E fiquei muito feliz. Nossa, eu vivi. E o que eu mais gostei dessas 24 horas que eu passei fora da cidade foi fazer uma fogueira. De noite, eu nem sabia que eu sabia fazer uma fogueira tão bem. Aí a gente foi lá, fez uma fogueira,
Quem nunca ficou olhando para uma fogueira e não foi parar em outra dimensão, pensando que atire a primeira pedra? E se você nunca fez isso, a fogueira ela tem 3 etapas, assim. Você tem todo o trabalho de acender. Primeiro você tem que acender e você tem que buscar gravetos e troncos. Pelo menos é o jeito que eu faço. Acendo com óleo e papel. Aí depois que você acendeu, a segunda parte é você manter. E manter o fogo não é uma coisa passiva. A gente acha que é, mas não é. Você tem que continuar buscando galhos, tem que ficar assoprando, você tem que ficar abanando o negócio lá. Você precisa cuidar. Em uma hora ela vai progressivamente apagando. Se for da sua vontade ali, na hora que você decidir, você pode deixar simplesmente a fogueira apagar. E aí acontece que na vida não é só fazendo o que você tem que fazer que você consegue manter as suas coisas vivas. Foi isso que eu pensei olhando para aquela fogueira. Você precisa fazer o que você quer fazer também, porque é isso que vira o oxigênio, vira o calor assim que você precisa para continuar fazendo o que você tem que fazer. E claro, para você fazer o que você quer, de vez em quando surge a oportunidade de você fazer o que você quer, você tem que já estar fazendo o que você precisa fazer por um tempo, senão você não tem base para fazer o que você quer. Entende? Uma coisa alimenta a outra, é um ciclo. No meio da tarde desse dia, esse amigo que eu falei que vai embora, o que mais doía nele, ele falou, o que mais me dói é que eu vou deixar vocês e eu sei que eu não vou encontrar pessoas iguais vocês, eu não vou formar um grupo igual o que a gente tem. E isso me cortou no meio, assim, porque esse meu amigo, ele é sem noção. Ele tem chulé e ele ronca muito e ele bebe igual um carro velho, mas ele é incrível e um amigo maravilhoso. E eu não consigo pensar em ninguém que se pareça, que seja assim de especial tão ele. Eu lembrei de uma coisa da neurociência, do córtex motor e o cerebelo que fazem isso acontecer. Acho que por aí vocês já devem imaginar qual que é a prova que eu tenho que fazer, né? Eu lembrei que mesmo que 2 pessoas façam o mesmo movimento, uma ação, coçar a cabeça, agachar para pegar alguma coisa, essa mesma ação cada uma vai fazer do seu jeito, porque são micro detalhes, micro movimentos que cada pessoa tem que fazem que as ações sejam diferentes de pessoa para pessoa. São detalhes únicos, assim. E aí, escutando isso da boca desse meu amigo, que eu senti, assim, sabe? Me fez pensar que ver uma coisa tão única se apagar dói. Mas às vezes é necessário, que nem para ele. É o que ele precisa fazer, mesmo que não seja o que ele quer fazer. Ele quer a mudança de país, mas não quer ter que passar por esse processo, né, de reconstruir e começar do zero e conhecer pessoas novas, a vida de novo.
E eu quero deixar aqui uma coisa registrada, muito importante, se um dia, se meus filhos estiverem escutando isso em algum momento, se lembrem. Fogo acende, mantém e apaga. Ele acende, mantém, apaga, acende, mantém, apaga, e assim vai. Você precisa fazer coisas que você tem que fazer para poder fazer o que você quer fazer. Quando você decidir. E fazer o que você quer fazer vai te manter fazendo o que você precisa fazer. Se alimenta, é um ciclo que se alimenta. E só quando eu estava escrevendo para gravar esse episódio que eu lembrei do meu poema favorito da adolescência, que é um poema de Gregório de Matos, que fala sobre a inconstância das coisas. Ele se questiona no poema se o sol... Por que o sol nasce se ele não dura mais que um dia? Se a luz é tão bonita, por que ela não dura? E o poema termina falando que assim é o mundo. Começa pela ignorância e só existe a firmeza mesmo na inconstância. E com isso eu me despeço. Obrigada por escutar até aqui. E eu volto quando eu tiver outras coisas rodando pela minha cabeça.